Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, que hoje tem, assim, o privilégio de receber novamente o professor Pedro Bastos, que fez programas incríveis conosco, já em outros momentos, no Rio de Janeiro, quando nós estivemos lá para, inclusive, entrevistá-lo. Só que na passagem dele por São Paulo, acabou que conseguimos a presença aqui nos estúdios, né, da TV Canção Nova em São Paulo, onde nós falamos de dieta paleolítica, alimentação contemporânea e discutimos várias coisas incríveis que, se você não teve a oportunidade de assistir, vá, procure no YouTube, são 2 programas, Bloco A e Bloco B, não perca. Só que aí a gente já estava conversando e falando que tem mais alguns assuntos que nós temos que retomar. Então, o professor Pedro Bastos nos deu o prazer de voltar, porque realmente, né, Pedro, do jeito que você comentou no programa anterior, muita novidade na dieta do homem, né? Afinal de contas, nós temos, durante 2 milhões e tanto de anos, uma alimentação de um tipo, dependendo da onde aquele homem vivia, e de repente todo mundo passando a comer quase que a mesma coisa, né? De um tempo para cá. Bem-vindo novamente, Pedro. Obrigado, Gisela, Você obrigado. gosta do Brasil, né? Gosto muito. Eu venho ao Brasil umas 2, 3 vezes por ano e já considero o Brasil quase uma segunda casa. Pois é, e daí nós temos os nossos amigos e irmãos portugueses, que eu também amo Portugal, né? E realmente quero aproveitar e mandar um beijo para todos. E olha, é fruto da terra, viu, gente? O máximo. Pedro, conta pra gente, o que que você diria, o que que foi primeiro? A domesticação dos animais, certo? Então, portanto, foi o leite de animais que começou a entrar na alimentação desse ser humano? Sim, primeiro começou a domesticação do gado, não é? Bovino, caprino e ovino, não é? Há cerca de ovelhas, as cabras, as vacas, há cerca de 10 mil anos. E depois se começou então a utilizar o leite também desses animais. Não se sabe exatamente se começou há 10 mil anos, se um pouco mais tarde. A primeira evidência mesmo parece datada há cerca de 8,5 mil anos, onde é hoje a Turquia. E depois, um pouco mais tarde, começamos a ter evidência de uso de leite ou de derivados em outras regiões do mundo. Então existem populações que já convivem com o leite há mais tempo do que outras. Agora, a questão relativamente ao leite não é só aquela questão da lactose que muita gente normalmente explora, porque é verdade que a lactose, quando você não consegue digerir a lactose, pode levar a vários problemas, principalmente problemas gastrointestinais, de gases ou diarreia, inchaço abdominal, flatulência, dor abdominal, inclusive náuseas. Mas, além dessa questão da lactose, em que cerca de 35% da população mundial parece conseguir digerir bem a lactose, os outros 65% não, mas aí estamos falando de uma estatística global, o que significa que em cada país temos que analisar, portanto, país a país, e o Brasil complica um pouco mais as coisas, porque estamos falando de um país que tem muitos grupos étnicos que se interligaram, não é? E o que significa que, hoje em dia, em termos genéticos, o Brasil é, de facto, muito rico para um geneticista, mas torna muito mais complicado nós podermos estabelecer estatísticas que muitas vezes são estatísticas feitas, por exemplo, na Europa. Uhum. Então, isso torna mais complicado. Agora, muita gente poderá ter sintomas quando ingere, gastrointestinais, quando ingere uma quantidade elevada de leite, enquanto tem outras que não vão sentir nada. Só que o leite tem outros potenciais problemas que não estão relacionados diretamente com a lactose. Então, temos que pensar no leite como um alimento que tem um grande objetivo, quer o leite humano, quer o leite de qualquer outro mamífero. O grande objetivo do leite é ser o principal alimento de um mamífero jovem, numa altura da sua vida, que se caracteriza por um elevado crescimento, mas em que a sua produção de hormonas, de hormônios endógena, ou seja, a sua própria, é muito baixa. E esses hormônios, essas hormonas, são fundamentais para poder potenciar o crescimento desse mamífero. Então, isso significa que
Se há um grande crescimento, mas não existem lá essas hormonas ou hormônios sendo produzidos para poder estimular esse crescimento, então tem que haver algo externo que potencie esse crescimento, e o que se pensa é que esse algo externo é o leite. Então, o leite de qualquer espécie tem como grande objetivo potenciar, ser o único alimento, mas além disso, durante uma fase da vida, que no ser humano é até cerca de 4 a 6 meses, o alimento exclusivo, depois se deve continuar a ingestão do leite materno, ou seja, a amamentação, mas já se deve começar a introduzir alimentos, porque só o leite materno não chega. Mas então é o único alimento durante essa fase da vida em que se destina a potenciar o crescimento. Então o leite tem que ter algo que potencie esse crescimento. E de facto o leite sabemos que leva a maior crescimento, e isso é visto como algo muito bom, mas na realidade o que é um facto é que quando estamos pensando em câncer, por exemplo, e não estamos pensando em iniciação do câncer. Então, o leite não vai levar ao câncer, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você já tiver tido a exposição a um carcinogénio, se você já estiver numa fase em que uma fase de pré-câncer, o leite, por potencial crescimento, por ter fatores de crescimento, por induzir alterações hormonais no sentido do crescimento, poderia potencializar essa formação da lesão maligna. Então, poderia promover o câncer. Então, ele não inicia o câncer, ele não é um carcinogénio, mas depois de você já ter tido essa exposição, poderia potenciar. E aí vem algo que eu gosto sempre de referir. Quando você está falando de populações tradicionais como os Maasai, por exemplo, que são muito altos, bebem muito leite, e entre os Maasai parece ser que a prevalência, a incidência de câncer é baixa. Mas não podemos esquecer que estamos falando de uma população que não está exposta a vários outros fatores ambientais que nós hoje em dia estamos. Então isso significa que nessa população não temos essa exposição a vários carcinogénios como hoje temos, e não temos, além disso, a exposição ou a falta de exposição, nesse caso, a outros fatores que podem ou potencializar ou podem neutralizar a formação então da lesão maligna. Então isso significa que hoje em dia nós estamos num ambiente que é um ambiente que favorece o aparecimento do câncer. Né? Promotor. E então, quando você, nesse ambiente, faz uma dieta hipercalórica, uma dieta que leva muita carga, com uma alta carga glicêmica, ou seja, eleva muito o açúcar no sangue, eleva muito um hormônio que é a insulina. Tudo isso é promotor de crescimento, tudo isso poderia potencializar então a carcinogênese depois de você já ter sido exposto a um carcinogênio. Perfeito. Então isso é algo que me preocupa muito. Pedro, quando você está falando sobre hormônios que o bebê não tem, mas então esse leite vai trazer essas substâncias, porque elas são importantes naquele momento, você não está falando de leite de vacas grávidas, você está falando de leite comum, o leite materno e o leitinho da vaca, de um gado que não sofre o que hoje nós sabemos que é a interferência do homem para que aquele gado que antigamente dava 60 dias de leite para o ano, hoje dá praticamente um ano inteiro. Você não está falando desse hormônio. Não. Exato, isso que eu queria que você deixasse explicado. Estou falando o leite, do modo geral, Exato. ele aumenta muito a insulina, Exato. Ele tem fatores de crescimento, aumenta também a nossa própria produção endógena de alguns, ou seja, a produção própria, de alguns fatores de crescimento, de hormônios que potenciam o crescimento. Para quem quiser saber um pouco mais, aumenta um fator de crescimento no nosso sangue, que é o IGF-1, ou seja, ele aumenta a produção no fígado de IGF-1, que potencia o crescimento e que no câncer é algo que nós não queremos. Então uma coisa é quando somos muito jovens, o crescimento, outra coisa é quando você já foi exposto a um carcinogénio. Então temos que sempre fazer essas diferenças. Por isso é que eu não gosto de generalizar. Então não dá para generalizar nem para dizer que é péssimo, nem para dizer que é sempre bom. Exato. Então depende dos casos. Mas pensando nesta sociedade caracterizada por um estilo de vida, que é um estilo de vida que não é o mais saudável, e a exposição a vários carcinogénios que estão presentes no ambiente, me preocupa
fazermos uma dieta que potencie o crescimento celular, que é algo que ocorre quando você faz então a dieta com excesso de calorias, que aumenta muito a glicemia e, além disso, que é muito rica em leite e derivados. A pergunta clássica é, nossa, mas se eu não tomar leite, como fica o meu cálcio? Seu cálcio poderá ficar muito bem ou muito mal, vai depender do que você fizer. Aham. Ou seja, a questão sempre é a seguinte, as pessoas pensam, bom, eu não vou tomar leite, então o que eu vou fazer é, vou tomar uma bebida de substituição, por exemplo, a bebida de soja, bebida de arroz, bebida de aveia. Só que esses são substitutos culturais. Ou seja, do ponto de vista nutricional não tem nada a ver com o leite. Então, se você vai deixar de beber leite, comer laticínios, ou reduzir pelo menos, aí nesse caso você precisa saber o que é que existe nesses alimentos que eu preciso assegurar que vou continuar ingerindo. O cálcio é um deles. E no caso do cálcio, você tem cálcio que é bem absorvido em outros alimentos, sendo que as couves são um desses alimentos. Então a couve tem uma quantidade boa de cálcio e o cálcio é bem absorvido. Também as sementes de sésamo têm uma quantidade boa de cálcio, já não é tão bem absorvido como Sésamo é o gergelim, né? no gergelim, exatamente. Já não é tão bem absorvido como nas couves e nos brócolis. Mas mesmo Também assim tem. ainda tem cálcio e ele é razoavelmente bem absorvido. Temos também na amêndoa, que também é razoavelmente bem absorvido. Tem vários alimentos que contêm cálcio, sendo que as couves seriam logo a minha primeira escolha, porque além do cálcio aportam vários outros nutrientes. Um deles é muito importante para, vamos dizer assim de uma forma simples, fixar o cálcio no osso, que é a vitamina K. Ou vitamina K, em português de Portugal. Então, essa vitamina que existe em grandes quantidades nas couves, ela é muito importante para fixar o cálcio no osso. E, gente, não podemos ser simplistas, né, de pensar que osso depende só do cálcio e que o cálcio depende só do leite. Além do que, como foi dito no outro programa, né, tem aquele detalhe do homem só ter 10 mil anos de aporte de leite. Como é que ele fez 2,5 milhões de anos atrás? Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque eu tenho uma série de perguntas que eu sei que você também tem dúvidas em relação a esse tema tão importante. Voltamos já já.